Fala galera, iniciando aqui mais um podcast informacional Faculdade Grande ET. Eu sou o professor Mangini e o nosso podcast é um patrocínio da Monitel, Sistemas e Alarmes de Segurança, lá do meu amigo Tiago e do meu amigo Laércio. Aproveitando aí, faça sua inscrição aí nas nossas mídias sociais, né? Para você acompanhar aqui o nosso podcast e todas as informações da Faculdade Grande ET. Hoje aqui nos nossos estúdios eu estou recebendo o meu amigo, professor Dr. Antônio Capuzzi, advogado, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário. Depois eu vou deixar aí o contato do professor Capuzzi, que também vai contar umas histórias para nós aqui. Vou contar nos bastidores, porque ele me falou que ele era músico. Essa parte eu não conhecia. Doutor, obrigado por você ter aceito o convite aqui com a gente batendo papo. Mangini, professor Mangini, muito obrigado. É uma satisfação enorme estar aqui e estou à disposição para responder todas as questões de índole acadêmicas e contar histórias. Vamos lá. A parte da música a gente conta no finalzinho. Bora! Capuzzi, fala uma coisa para mim. A gente estava conversando aqui nos bastidores e a gente sabe que durante a pandemia e pós-pandemia muita coisa mudou, não é? E a gente tem acompanhado aí nas mídias, até nas televisões aí, tudo mais. Existe hoje uma flexibilidade aí no direito por si só, a questão das audiências, continua assim, como é que você pode explicar para nós, Capuzzi? É verdade, Mangini. Na pandemia, por conta daquele distanciamento que foi imposto, na verdade, pelo Estado, sim. Nós tivemos obrigatoriamente que realizar as audiências, no meu caso, notadamente as audiências trabalhistas, por meio virtual, né? E hoje, superada essa questão da pandemia, essa modalidade de audiência ainda permanece. Notadamente na Justiça do Trabalho, como é que funciona? Nós temos basicamente aqui na nossa região de Jaú, Bauru, duas audiências, a audiência de conciliação e a audiência de oitiva de testemunhas. A de conciliação, hoje ela permanece online. E por quê? Alguns juízes ainda brincam, né? Só vim para dizer que não teve acordo, que não tem acordo. Eu vou lá enquanto autor, acompanhado do meu advogado, você vai lá enquanto reclamado, enquanto empresa acompanhado do seu advogado, senta, tem acordo, o juiz vai perguntar ao conciliador, tem acordo, doutores? Não tem acordo. Passar bem, tchau. Remarca a audiência para ouvir as testemunhas. Quer dizer, é um ato processual que pode ser perfeitamente levado a efeito online. Isso acaba ganhando tempo também, né? Já muito. E custo, né, Mangini? Especialmente se você pensa que a Justiça do Trabalho, também o direito previdenciário da Justiça Federal, a parte autora é ocupado, o polo ativo, né, que é o autor, ele é ocupado por pessoas especialmente hipossuficientes. Nós brincamos que a Justiça do Trabalho é uma justiça de desempregados. Dificilmente o trabalhador ele vai ingressar com reclamação trabalhista contra a empresa estando empregado, né? E assim também o beneficiário da Previdência, enquanto ele está recebendo benefício, para ele está tudo maravilhoso. Quando ele perdeu o benefício, aí que ele vai na justiça brigar. Então ele está sem renda. Não tem muitas vezes a possibilidade financeira orçamentária para deslocamento e etc. Na audiência de instrução, que é aquela que as partes são ouvidas e testemunhas também, hoje nós temos um retorno, já tivemos, né, um retorno gradual. Hoje está bem estabelecido já esse formato presencial novamente, mas há uma possibilidade de as partes acordarem que a audiência seja feita online. É possível. Então eu, enquanto advogado, o Mangini, enquanto advogado da parte contrária, doutor, vamos concordar nós dois que a audiência vai ser online? Ok. Submetemos ao juiz, via de regra não há oposição, então ele defere esse nosso pedido que faz a audiência online, né? Isso revela a minha boa-fé, a confiança entre as partes, quer dizer, eu confio no Dr. Mangini, sei da ética profissional dele, sei que ele não vai trabalhar, instruir testemunhas, então parece que é bem valorosa essa questão. Mas presencial, também nós temos um ponto que precisa ser abordado, que é outro feeling, né, Mangini? Sim. Quando fica mais transparente. Fica mais transparente e vou ser muito sincero para você que me ouve, para o Mangini aqui, o acordo ele acaba saindo de forma mais fácil, né? Parece que a imposição do magistrado, que é o juiz, não é que é a imposição no sentido de determinar, mas quando o juiz traz à pauta suas considerações, olha, doutor, esse pedido me parece que vai ser julgado improcedente, que não vai ser concedido.
esse aqui parece que vai ser concedido. Ele não antecipa o julgamento. Mas ele faz aquela, vamos dizer assim, com todas as pastas do mundo, um spoiler, né, do que vai acontecer no julgamento. Então, me parece que as partes acabam acordando, realizando um acordo no processo para extinguir o feito. E, para fechar, a conciliação, o acordo, é o melhor resultado, não tenha nem dúvida disso. Os 17 anos que eu estou aí advogando, é o melhor resultado, imagina. Maravilha. O Capuzzi, aproveitando essa deixa sua, a gente ouve muito falar assim, do previdenciário, poxa, agora vou ter que trabalhar mais 5 anos, agora vou ter que trabalhar mais 10 anos. O Lê aqui, nosso videomaker aqui, rapaz, ele queria aposentar no que vem, vai ter que trabalhar mais 10 anos. Explica uma coisa, Capuzzi. Eu dei entrada na minha aposentadoria. Se nesse meio tempo acontecer alguma mudança, eu sou prejudicado ou é os novos que entram que tem essa... Porque tem sempre essas alterações, né? Como que funciona isso? Perfeito. Em 2019, nós tivemos uma alteração muito significativa, chamada Reforma da Previdência. A Emenda Constitucional 103 de 2019, ela alterou notadamente, sobremaneira, praticamente todos os benefícios, especialmente aquela aposentadoria programada. O que é aquela aposentadoria programada? Eu estou recolhendo agora para me aposentar daqui X tempo. É claro que eu sempre vou projetando, será que em 2048 eu aposento? Né? Então veja, qual foi a opção do Estado brasileiro, do legislador? Em 2019, quando houve essa alteração, que foi muito brusca, vou falar de maneira bem ampla, tá, Mangi? Claro. Aqueles que já tinham o direito adquirido à aposentadoria, que já cumpriam os requisitos, né, por exemplo, em 2018, mas não deram entrada ainda no pedido, ficam com a regra antiga. Tá? Alguns que estavam, vou falar, me perdoe aqui, bem amplo, de forma bem ampla, gente, porque é muito complexo o assunto. Sim, claro. Tá? Aqueles que faltavam pouco tempo para se aposentar, de forma bem básica, entram numa regra de transição. Eu vou pular do antigo para o novo. O novo é muito ruim, o antigo é muito bom. Tem uma regra no meio. É um período de transição. Entendi. Tá? E assim, vamos imaginar, ele pode pegar um pouquinho do velho e um pouquinho do novo. Isso. Mais ou menos isso. Aí você pega a menina aí de 18 anos, o menino de 19 anos, que está ingressando no regime geral agora, né, trabalho, enfim, estando vindo. Aí ele vai pegar a regra nova, a última que tiver, vamos imaginar. Aí quer dizer, a gente brinca, olha, para aposentar você vai ter que rebolar e se virar nos 30, mas se virar nos 10 segundos, 5 segundos. Porque as regras foram muito endurecidas, imagina. Tá? Assim como as regras para obter o benefício, como também o valor do benefício. Tá? Perfeito. O pessoal que está conectando aí no nosso podcast, eu estou aqui com o Dr. Capuzzi, advogado, especialista em direito do trabalho e previdenciário. Eu vou deixar embaixo para vocês o contato do Dr. Capuzzi, o Instagram, @prof. Antônio Capuzzi, com 2 Es. Vai estar embaixo para você adicionar nas suas redes de contato. Capuzzi, vou passar um pouquinho de fase agora. Você está na docência há um bom tempo já, né? Nós solicitamos o curso de Direito aqui na Faculdade Grande ET, inclusive o professor Capuzzi faz parte do corpo docente nosso aqui, graças a Deus. Ele não foi bem convidado, ele foi imposto a participar com a gente aqui. Capuzzi, a gente ouve muito por aí, não só na área do direito, mas todas as profissões, né? Puxa, mas tem muito advogado, puxa, tem muito administrador, puxa, tem muito dentista, puxa. Eu vejo isso de uma outra maneira, né? Eu acredito que para você se tornar um grande advogado, um grande administrador, um grande dentista, um grande engenheiro, você tem que se dedicar em sala de aula. Você tem essa visão também? Como é que você analisa, como, né, catedrático aqui na área do direito, a pessoa assim, poxa, mais uma faculdade de direito, puta, muita gente se formando. Como é que é a sua concepção isso, Capuzzi? Eu prezo muito hoje na docência pelos casos práticos. Então, inclusive está sendo elaborado, né, a gente vai tentando engendrar ao longo do tempo alguns casebooks de minha parte sobre direito do trabalho e direito previdenciário. Isso é muito importante. Então, ensinar a partir do problema, né? Então, eu jogo o problema e vou trazendo a solução paulatinamente para o aluno. E o que isso tem a ver com a sua pergunta? Tem tudo a ver. Eu brinco com os alunos, com todos aqueles que me acompanham, que eu não preparo somente o aluno para a prova da OAB. Seria uma hipocrisia da minha parte dizer isso. Até porque tem quem não quer ser advogado.
Vai ter o aluno que está fazendo a faculdade de Direito por N motivos. Por exemplo, ele quer ser servidor público do Tribunal Regional do Trabalho, do Tribunal de Justiça. Tem vários leques, o direito, muito. Não é? Eu vou me formar advogado e vou ter um escritório. Não, tem várias áreas que pode ser atuado. Primeiro, né, Mangini, veja, e é uma concepção muito arraigada na sociedade. Eu vou me formar advogado. E com todo respeito a esse palavreado. Eu me formo em Direito, eu sou bacharel em Direito, eu posso ser cumpridos os requisitos, eu posso ser juiz, eu posso ser promotor, eu posso ser procurador da República, eu posso ser delegado federal, delegado civil, enfim, né? Vários campos que Nossa, muitos campos, né? Então eu trago essa visão prática para que você, quando na prática, no cotidiano do seu mistério laborativo, você se deparar com algum caso concreto, você lembra, pô, Capuzzi falou isso aqui, rapaz. Peraí, deixa eu pegar o PDF dele aqui. Bacana. Eu procuro trazer desta forma. Tá? E vejo sim, Mangini, aquele que se dedica em sala de aula, eu vou contar uma curiosidade, tem uma grande chance de sair decolando. Eu confesso a você, Mangini, e a todos que estão aqui, e não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, que eu fiz 2 faculdades de Direito. Poucas pessoas sabem disso. Eu fiz 5 anos de faculdade, não estudei como deveria estudar. Graças a Deus, no último ano eu fiz um cursinho, fui aprovado no exame da ordem, foi em 2006, 2007, não lembro. Só que quando eu fui trabalhar com a minha irmã, que é advogada também... Você se deparou com uma dificuldade? Falei, não sei nada. Muito bacana você falar isso, né? Porque... Eu comecei, sabe fazer o quê? Cursinho preparatório para a magistratura do trabalho, para ser juiz do trabalho. Comecei a fazer cursinho. Bacana. Comecei a fazer cursinho, fiz 1 ano, 2 anos, 3 anos. E estudando. Como eu desde sempre quis me enveredar pela área trabalhista, eu fiz um cursinho preparatório para a área trabalhista da magistratura. Falei, bom, se eu souber basicamente o que precisa para ser um magistrado, eu vou ter uma boa advocacia. Eu vou ter um bom leque para eu atuar. E isso, sem qualquer pretensão, viu, Mangini, acabou me dando notoriedade nesse aspecto trabalhista. Claro que as aulas também... Isso vai de encontro à nossa pergunta, né? Então, tem um campo para todo mundo, desde que você estude. E você fala uma coisa muito legal que eu falo de vez em quando aqui. Você não forma o aluno para a prova da OAB, você forma o aluno para a vida. É o que eu faço. Né? Agora que ele for enfrentar um problema, ele tem, né, capacidade técnica de... Porque veja, Mangini, aqui com todo respeito, naturalmente, a prova da OAB, ou as provas também de juiz do trabalho, de procurador do trabalho, que são outras áreas. Você pega, por exemplo, Mangini, a primeira fase, a primeira prova, que é aquela prova de testes, a gente que é professor, já trabalha em alguns cursinhos também, a gente brinca uma prova, entre aspas, me perdoem o linguajar, que é uma prova burra. Por quê? É uma prova de decoreba. Eu vou decorar a lei, porque ele vai me dar as 5 alternativas, vai embaralhar o enunciado das alternativas com o que está na lei. Aí eu não vou lembrar se a lei fala X, se a lei fala Y, se a lei tem aquela vírgula, se não tem a vírgula, que muda totalmente o significado. Então eu preciso decorar. E isso, na prática, não funciona. Decorar a lei na prática não adianta nada. O Mangini chega para conversar comigo, seja na questão acadêmica, seja profissional, eu abro a lei, abro o site do Planalto e vou ver a lei, deixa eu falar a lei. Pronto, tá ali a lei. Eu não preciso decorar a lei está na minha frente. Você tem que saber interpretar. Isso, é hermenêutica. Eu acho que, o Capuzzi, agora aqui de leigo, né? Eu acho que é humanamente impossível você decorar o Vadimeco, é isso? Imagina. Não tem como, né? Que é isso? Não tem como. Isso aí é uma loucura. E, inclusive, Mangini, na maioria das minhas provas, eu deixo utilizar o Vadimeco, mas não preciso utilizar. Porque são questões que você tem que pensar. Pensar. Eu vou aplicar a prova hoje. Todo final de tarde de prova, são as mesmas perguntas no meu WhatsApp. Professor, pode usar o Vadimeco? Pode, vírgula, porém não precisa. Pode, vírgula, deixa pronta, a mensagem pronta já. Pode, porém. Não precisa. Aí o cara falou assim pra mim, um aluno chegou e falou, professor, mas é um sentimento assim de pertencimento com aquele livro. Parece que a gente tá mais forte com aquele livro. Parece que eu tô com a criptonita. Eu vou ler ele. Você não vai a resposta aí. Você pode virar todas as páginas que você não vai encontrar. É questão da interpretação da lei, aquilo que ele aprendeu em sala de aula. Isso. A lei, você sabe, basicamente, você sabe que não pode matar alguém. Agora, em qual hipótese eu posso matar?
legítima defesa, etc. Então, vamos tentar encaixar nos meandros ali. Puxa, que legal. Né? Eu procuro fazer isso, Mangini. Muito legal. E graças a Deus, né, tem dado frutos. Maravilha. Capuzzi, me fala uma coisa. Anunciando aí para os nossos colegas que você estaria aqui com a gente hoje, surgiu uma pergunta, eu acho que é pertinente a gente levantar a pergunta aqui, porque se teve a pergunta, porque existe a dúvida, óbvio, né? Uma determinada pessoa perguntou assim, doutor, eu fiz o curso de Direito, cursei os 5 anos, não prestei OAB, posso exercer? Essa foi a pergunta dele. A advocacia. Advocacia. Perfeito. Veja só, né, para o colega que perguntou, que fez esse questionamento. Resposta simples, direta e curta. Não. Não, ponto. Não é? E por quê? Porque hoje nós temos a legislação, que é a lei que rege a carreira da advocacia, que impõe a realização do exame. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Isso, que impõe a aprovação em um concurso, né, em uma prova, para que eu possa então obter o registro, a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, a depender da seção que você faz parte, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, etc. E tem um ponto, Mangini, que é muito importante nós salientarmos aqui, e hoje está muito em evidência, né? Infelizmente, questão de violência contra a mulher e etc. Sim. Não é só a aprovação no exame da OAB. Olha, eu passei na prova, portanto eu vou ter o meu registro deferido pela seção, pelo Estado. Nem sempre. Se você tiver... tem um outro porém aí, então. Exato. Você vai ter uma... É claro que não é uma investigação tão pormenorizada, mas a OAB tem trabalhado no aspecto de que quem tem condenação por violência contra a mulher, questão da Lei Maria da Penha, salvo o melhor juízo, não é da minha área, não me julguem aqui, não pode ser inscrito. Não tem idoneidade moral para exercer a advocacia. Poxa vida. E está na lei, isso não é a OAB que está inventando. Dentre os pressupostos para ser advogado, nós temos que ter... Estamos fritos então, ué. Nós não podemos exercer então. É a questão da idoneidade moral. Mas eu acho correto... Mangini, juiz tem isso, promotor tem isso, delegado tem isso, policial militar tem isso, policial civil tem isso, polícia federal tem isso. Por que não a advocacia que está engendrada no meio de todo essa... Por que não? Porque só a advocacia não. Nós temos que ter profissionais competentes, claro, mas que sejam minimamente idôneos, que tenham alguns preceitos éticos para seguir, né, Mangini? Caramba! O pessoal que está conectando aí, presta atenção. Você que está pensando em fazer direito, vê a sua capivara primeiro para não ter problema, hein, ó. O Dr. Capuzzi que falou aqui, é a autoridade máxima aqui. Você que está conectando aí com a gente, estou falando aqui com o Dr. Capuzzi, advogado, professor, está no corpo docente nosso aqui do curso de Direito, que a gente pretende aí para o ano que vem, se Deus quiser. Capuzzi, agora, essa moçada que vem vindo agora do ensino médio, né, que veio assolado pela pandemia, a gente sabe que, né, a educação, como todo mundo sofreu, a educação também sofreu. Essa moçada que vem vindo assim, poxa, eu quero fazer Direito. Qual é o conselho que você deixa para essa moçada que está saindo do ensino médio? Como não só Direito, como todos os cursos, tem que estudar, tem que ler bastante, o Direito não é fora disso, pelo contrário, né? Qual é o recado que você poderia deixar para essa moçada nova que está vindo com essa vontade de fazer o Direito? Olha, pergunta sensacional, Mangini. Eu tenho o seguinte posicionamento. Pós-pandemia, eu tenho visto, especialmente em alunos de primeiro termo, uma certa dificuldade, especialmente os mais novos. Não é o caso, por exemplo, se você for fazer o primeiro termo, se o Lê for fazer o primeiro termo, porque vocês já são pessoas mais vividas, já têm uma outra bagagem de vida. Se você pega um aluno de 17, 18 anos, ele teve o ensino médio comprometido pela pandemia, teve mesmo. Sim. E isso não é chovendo molhado ou da desculpa esfarrapada, não é. Ele teve. Né? Não foram exigidas dele diversas questões que deveriam ser exigidas. Perfeito. E eu tenho trabalhado com alguns alunos que, notadamente, algumas provas não vão tão bem. Eu chamo, vem cá. Vamos fazer uma reunião online, vamos fazer uma reunião presencial, individual. Resgatando esse... Vem cá. O que está acontecendo, Mangini? Professor, exemplo de um aluno. Olha, pandemia, professor, eu sinceramente não estudei. E eu estou achando realmente ele pesado. Tá algo assim, eu brinco, né? Tá um chá de cogumelo total. Não estou entendendo nada.
Porque aí você vai ter hermenêutica, você vai ter economia, você vai ter introdução ao direito, coisas que você nunca viu na sua vida. É muito diferente de matemática, português, geografia. O que eu tenho recomendado e me parece que tem dado certo? Se for possível, comece a fazer um estágio de cara. Estágio. Eu sei que é difícil você conseguir um estágio. Nem que não for remunerado, né? Mas claro, porque... Pra ir aprendendo, pra ir se envolvendo, né? Porque aí faz sentido para você. Muitas vezes o que eu estou falando na aula, ele nunca deu na prática. E ele fica pensando, por mais exemplo que eu dou, pensando, onde eu vou ver isso? Aí pode cair no outro problema, que é assim, a desistência por estar acompanhando o curso, por não estar entendendo. Com certeza. E às vezes não por culpa dele, né? Não é uma culpa. Não por culpa em quem, né? Não, a gente não faz, não tem, por mais que nós busquemos, né, se ele realmente quer desistir, ninguém faz milagre. Sim, né? sim. Mas assim. Mas tem que insistir, tem que estudar, tem que se dedicar, né? Faz o estágio. Eu sei que é difícil você conseguir manjar no primeiro termo, segundo termo, com um escritório que vai te dar estágio. Porque às vezes prefere um quarto termo, um quinto tá um pouco termo. mais avançado. Tem uma noção, pelo menos. Primeiro termo. Procura, por exemplo, o município da sua cidade, a prefeitura municipal, que ali vai aceitar. Especialmente se for uma cidadezinha pequena. Talvez consiga, ou no tribunal regional, no TJ, para você ter um mínimo de contato. Aí você vê uma situação na prática e fala, olha, o Capuzzi falou isso ontem, eu não entendi nada, mas agora eu estou vendo. Estou vendo que aquilo que ele falou despertou. Isso, tem conexão. A minha dica básica é essa, procure algo prático já, porque caso contrário não adianta. Por mais que eu fale, eu brinco, por mais que eu plante bananeira, que eu vire, que eu dê exemplo, se você não consegue se colocar no lugar, não vai. Não vai. Fantástico. Voltando um pouquinho ainda nessa linha, nós fizemos a pergunta, então tem espaço para todo mundo? Eu Mangini, acho que sim. Até meio pragmático e repetitivo talvez o que eu vou falar, sim. Mas eu acredito muito que o mercado seleciona, Mangini. Não só no direito, né? Outras profissões, né? Claro. Todos. Não é para mim ser um engenheiro civil, mas você tem que dedicar. Eu acho que o mercado seleciona. Você vai sair, vai acabar tendo dificuldade, né? Eventualmente se vai advogar, não consegue ter cliente. Hoje nós temos um marketing na OAB, pelo código de ética, que é permitido. Então você tem com algumas limitações, se você for advogado, fazer o seu marketing. E o marketing, basicamente para você que quer ser advogado, é o marketing de conteúdo. Sim. Não é o marketing de publicidade pessoal. Olha, eu sou o Capuzzi, vem aqui. Olha, eu vou resolver seu problema. Jamais. Isso aí está expressamente vedado pela OAB. Isso é captação de cliente. Né? Mas o marketing de conteúdo não. Olha, o que eu vejo sempre o pessoal me perguntar na fila da padaria. Ô, Mangini, você se formou lá, rapaz, olha, eu queria saber se eu tenho direito à aposentadoria X. Olha, vou fazer um vídeo explicando como é que funciona. Funciona e o que precisou. Aliás, vamos lançar aqui em primeira mão que o professor Capuzzi está lançando aí uma plataforma, né, com informativos, é isso, né, Capuzzi? Sim. Então vamos fazer um jabazinho pro Capuzzi aqui, porque é de confiança, pode entrar lá, depois nós vamos disponibilizar no nosso podcast. Futuramente, né, dentro talvez de uns 2 meses, estará no ar, né, na plataforma. Informação não quer mais. Com certeza. E, mais uma vez, aí não é direcionado para a advocacia ou publicidade de marketing, é para docência, enfim, é para atingir os advogados. Informação é para atingir os colegas que buscam informação muito detalhada acerca de alguns aspectos. Bacana. Né? Então, é isso, Mangini. Bacana. Ô Capuzzi, vamos deixar um pouquinho de lado isso agora, nós estamos chegando quase na reta final, que o Capuzzi também tem. Não é fácil trazer esse menino aqui não, gente, não é fácil não. Estou falando aqui com o Dr. Capuzzi, advogado, especialista em direito do trabalho, direito previdenciário. O Instagram dele é @prof.antoniocapuzzi, com 2 Zs, Zs de zabumba, como ele mesmo disse aqui. Nós vamos deixar a tarjeta aí para você seguir o professor Antônio. Mas tem uma coisa que eu preciso saber. Você falou para mim nos bastidores, você é músico? Sim. O meu irmão, meu querido irmão do Japão, né? A gente brinca, acho que não é filho do mesmo pai, não é possível, né? Trocado na maternidade? Trocado, Japão. Japonesão? Japão. Poxa vida. A minha irmã, não, aí já é bonita que nem eu. O meu irmão é... Não, mas também nem tanto, né? Nem tanto. Vamos lá. Bom, enfim, vamos lá. Realmente, meu irmão, ele é músico. E eu brinco aí, ele é músico raiz. Aquele cara
que sobrevive da música, que é Estuda. hoje. Como qualquer outra profissão, né? É muito difícil, não que a advocacia não seja, a administração não seja, mas hoje, especialmente a questão de músico, você tem realmente que se virar nos treinos, porque nós temos especialmente esses DJs que acabam tomando a parte. Sim. E eu, como eu tenho uma grande admiração por ele, e tinha, né, quando eu tinha 13, 14 anos, eu queria ser igual a ele. E eu, por conta de alguns hiperfocos que eu tenho TDAH, eu aprendi, eu comecei a ler partitura de bateria, né, a divisão rítmica, sozinho. Comecei a tocar, meu pai não tinha dinheiro para comprar uma bateria para mim, meu tio me emprestou a bateria dele, né? E eu comecei e realmente comecei a fazer aulas posteriormente, me aprimorando. Fiz aula com grandes nomes aí da cena musical, graças a Deus. E toquei na noite por 3 anos e meio, dos 16 mais ou menos até os 19, 20 anos. Então vamos resumir aqui, o seu irmão é normal, você é advogado, é isso? Pois tá certo. E meu irmão também é advogado. Também? Toca até hoje também ou não? Não, a minha irmã não tem nada. Ela é advogada, tem uma outra empresa. Então, a profissão que eu admiro demais e adoro, né? Com certeza, mais pra frente, eu vou voltar, vou montar um estúdio na minha casa e vou voltar a tocar. Todo mundo me vê no meu escritório, onde eu resido. Ô Tony, a batera, Tony! E o pessoal, mas por Tony, pô. Vamos tocar então. Ô Tony, a batera, Tony! Parou mesmo? Eu parei só faz 25 anos. Vai ter os trejeitos do músico. Não tem jeito. Não tem jeito, isso não muda. Capuzzi, eu só tenho que agradecer, nós estamos na réplica. Você voltará mais vezes. Já quero fazer aqui um convite para quem quiser conhecer a faculdade. O professor Antônio Capuzzi será um dos nossos professores aqui no curso de Direito para o ano que vem. Tem todo um processo, né? Você sabe que é um processo, mas o Capuzzi estará com a gente aqui. Capuzzi, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Dá pra gente ficar o dia inteiro conversando aqui, né? Mas você tem os compromissos, né? Mas você voltará mais vezes. Falar dos outros assuntos, vamos falar do nosso processo seletivo do direito do ano que vem. Vamos falar um pouquinho da grade do direito do ano que vem, né? Aqui o nosso estúdio que está sempre de porta aberta para você. Eu vou deixar embaixo para vocês aí o contato do professor Antônio Capuzzi. @prof. Antônio Capuzzi, com 2 Es. Nós vamos deixar para você. Capuzzi, muito obrigado. Sucesso, que Deus te abençoe, te ilumine, que você é uma pessoa maravilhosa, que você é um profissional que eu tenho orgulho de falar que é meu amigo, né? E portas abertas sempre aqui no nosso podcast. Professor Mangini, uma satisfação enorme, só agradecer a você, agradecer a Fabiana, né? Por esse carinho imenso que vocês têm por mim, eu sinto isso. Eu não tenho palavras para todos os alunos que nos acompanham, alunos, alunas. Eu sei que nós estamos em cima, já estou vendo 25 minutos, mas eu não vou embora, Mangini, se eu não falar. Há mais ou menos uns 8 anos atrás, eu queria muita aula. Fala muito rapidamente, vou resumir. Talvez eu não consiga botar o coração como eu boto, mas eu vou tentar falar rápido. Eu queria muita aula. Porque isso é meu, eu tive escola de música, inclusive eu dei aula de bateria. Eu gosto da aula. Minha paixão mesmo é dar aula, não é advogar, eu gosto da aula. Bacana. Né? Tanto que o YouTube não ganha nada. É pra disseminar conhecimento. Disseminar conhecimento, exatamente. É o que a gente faz aqui no podcast. Perfeito. Trazer e levar informação para todo mundo que queira. A minha esposa é da área acadêmica. E eu fiquei pensando, gente, poxa, como que eu faço para dar aula? Mestrado, doutorado, aqui. Tem que aparecer. Vou aparecer onde? Na padaria, na fila do pão, no supermercado, não adianta nada. Já sei. Eu vou pedir na OAB. Nas cidades que tem OAB, tem as subseções, e se o meu colega que é presidente, deixa eu falar um pouco para os colegas que querem ouvir. Um assunto que eu talvez ache que eu domino. Surpreendentemente, mas era a época da transição do Orkut para o Facebook. O que eu fiz? Já foi um tempinho, né? Foi um tempinho. Eu comecei a pesquisar. Presidente da subseção aqui em Barra Bonita me acolheram muito bem. Mas eu mandei mais de 100 mensagens. Digo a você que meia dúzia foram respondidas. As outras 94 ficava azul, aparecia fotinha lá. Mas não respondia. Se inchando pra mim. E aquilo foi me deixando muito pra baixo. Meu Deus. Aí eu vim aqui, falei aqui na Barra, falei nos históricos. Poxa, mas o
Que chato, né? Ninguém me responde. Eu já tenho uma outra ideia. Já sei. Para eu aparecer e poder dar aula, eu vou escrever um livro. Se eu escrever um livro, aí, velho, aí eu tô por cima da carne seca. Escrevi um livro sobre terceirização. Um pouquinho antes da Olha, ele vai trazer o livro para nós sortear aqui, tá? No próximo podcast vamos sortear o livro do Capuz. Eu vou falar uma notícia muito ruim pra você daqui a um minuto. Ai, meu Deus. Muito ruim, velho. Escrevi um livro, 2017, sobre terceirização. Foi um pouquinho antes da reforma trabalhista. Publiquei o livro, cara, bora lá. Escrevi sobre terceirização em julho, publiquei em maio. Paguei, né? Obviamente. Lógico. Publiquei em maio, julho veio a reforma trabalhista, acabou o meu livro. Desatualizou o livro, mudou totalmente a letra. Tudo. Não tinha mais servente no livro. Peguei o livro e nem divulguei. Eu escrevi agora. Vamos lá. Puta, 2 sabugadas. Me perdoem a palavra errada aqui. Mas é que eu sei que o pessoal mais novo assiste também, que a gente fala a linguagem da moçada. Eu já sei. Vou fazer um mestrado. Mestrado lá. Mestrado, mas se eu fizer um mestrado, vamos ter muito pragmático. USP, falei, puxa, direito de trabalho, não tenho contato, vou demorar para entrar. PUC, que tem direito de trabalho, não tem dinheiro para pagar. Já sei. Eu vou lá no DF. Centro Universitário, né, Distrito Federal. Fui lá. Fiz o processo seletivo, passei na primeira e segunda fase, fui na entrevista. Conversei com o coordenador, etc. Saí da caixa, tudo certo. Não vai dar certo. Beleza, agora fazer mestrado, Bom, passou ali, passaram uma semana, não me lembro, saiu o resultado. 25 vagas, fiquei em 26. Terceira sabugada. Não, sabugada. Caramba! O negócio, a lua, o sol não tá linha. O negócio comigo não tá dando bom não, né? E aí, pouco tempo depois, uma pessoa desistiu, eu fui chamado, iniciei o mestrado, comecei o mestrado, comecei a ser chamado para as palestras na OAB, fiz mais de 60 palestras. Bacana. Todas de graça, eu não pagar nada, e com muito orgulho eu faço isso. Hoje estou um pouco mais de tempo, né? Fiz o mestrado. E eu percebi, eu terminei, né? Pandemia. E aconteceu algo surreal. Eu peço desculpa do estouro do tempo, mas eu tenho que falar. Não, fica tranquilo, o tempo é seu. O que aconteceu? Eu percebi, Mangini, que dentro de mim o ego estava muito grande. Eu comecei a me inflar. Eu sou palestrante. Todo mundo quer que eu faça palestra. Não ganho nada, tudo bem, mas todo mundo, você pode fazer isso aqui? Você pode fazer lá no fim do estado, pode fazer aqui? Eu sou mestre do trabalho. Fiz lá em Brasília, os grandes nomes. E aí eu tô numa rasteira. Uma rasteira daquela que bate a cabeça no chão. Você fica uma semana meio atordoado. O médico virou em mim e falou assim, sua filha é autista. Não sabia nada, não tinha a menor ideia. Falei, como que eu resolvo isso? Não tem remédio para dar? Que remédio? Falou, terapia. Falei, é mesmo? Falei, mas assim, quanto tempo? Falou, uns 10, 12 anos mais ou menos. Falei, doutor, 10 anos? Falei, talvez, ele estava muito antes, não sei. Mas na perspectiva, pré-adolescência, você insistir na terapia, vai dar certo. Cientificamente comprovado. Nossa, eu botei minha cara lá no meio. Eu com a minha esposa, eu fiquei totalmente apagado. Eu não sabia o que eu fazia. Minha filha não falava. Hoje ela fala, muito pouco, mas fala. Eu virei pra ela, nem minha esposa não sabe disso. Com 1 ano e 10 meses, nós pegamos um diagnóstico muito cedo. Eu falei assim pra ela. Eu falei, olhando no olho dela, eu falei, você vai falar. Eu vou fazer você falar. Eu vou insistir até você falar. Eu não vou aceitar que você não fala. Terapia de manhã, escola, cara, terapia. Todo dia, todo dia. Gostoso? Uma delícia. É uma delícia tirar a criança da cama, ela não quer, vai se bater, se enfia no carro, fecha a porta, vai. Ela bate você no carro. Senta aí, não quer. Foi passado, papai.
mamãe. Deus é pai. Vovô. Vovó. Aí foi, né? Enfim, está construindo agora o palavreado, com 4 anos. O que isso passa a mensagem para você? Não desista. Não desista. Eu sei que você eventualmente possa ter uma história muito mais dificultosa que essa, óbvio, né? Mas é uma história de superação. Mas eu falo para você, quem está ouvindo, o Lê tá aqui, sabe? Né? Não é fácil. Não é brincadeira você conviver com uma criança autista. E por quê? E eu percebi, Mangília, que isso veio para me ajudar enquanto professor. Por quê? Porque eu estava me sentindo muito. Eu estava chegando, já estava dando aula, chegava na sala de aula. Slide, matéria, nada. É o seguinte, é aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, eu sei, quer saber que é, também. Porque para ensinar a minha filha, eu tenho que repetir 300, 400 vezes. Então, eu falo para os meus alunos, para ensinar para você 3, 4, 5 vezes para eu repetir, não custa nada. Não custa nada. Você entendeu, fulano? Vou explicar de novo. Você entendeu? Então vem cá. Eu explico, até você entender. Para mim, quando eu falo do mundo, eu já estou acostumado. Deus sabe o que faz, né? Então, foi isso. E eu tenho certeza que quem, não sou absolutamente nada, Mangília, nada mesmo, mas quem me transformou no que eu sou e vou continuar sendo hoje foi minha filha e foi o diagnóstico da minha filha. Porque o diagnóstico não é sentença. Não tem sentença. Sim. O diagnóstico não tem sentença. Ah, teve o diagnóstico X, vai ficar 5 anos da vida. Eu falei para ela, você não vai ficar. Eu não vou deixar. Eu vou nem ter que rodar a baiana, mas você vai fazer até falar. E hoje ela fala. Né? Então, por favor, você que me ouve aí, não desista, viu, Mangília? Essa é a mensagem. Muito obrigado mesmo de coração por essa disponibilidade de vocês aí. E eu tenho que falar isso. Nós que agradecemos. Nós ficamos aqui até a noite conversando. Não sei como é que é a sua agenda. Capuzzi. Obrigado. Muito obrigado, cara. Valeu. Gente, uma aula de superação aqui. Uma pessoa fantástica. Um caráter inigualável. Uma pessoa de coração bom. O professor Antônio Capuzzi esteve aqui com a gente nos estúdios aqui do podcast Faculdade Grande ET. Será nosso professor aqui do curso de Direito, se Deus quiser, para 2024. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. É um programa patrocinado pela Monitel Sistemas e Alarmes. E eu falei hoje aqui com o meu amigo, querido amigo, professor doutor Antônio Capuzzi. Até a próxima, se Deus quiser.